A saga do Graal, a Távola Redonda, a espada Excalibur e o grande rei Arthur. Os contos arturianos contêm seres fantásticos que preenchem e invadem a nossa imaginação. Você já se perguntou qual é a origem, a fonte oficial dos mitos arturianos? É claro que não existe uma resposta definitiva. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar um livro que fez uma diferença tremenda, e ele inclusive demonstrou e apresentou o mito arturiano como nós o conhecemos hoje. E uma dica, não é A Morte de Arthur de Thomas Malory. Quer saber qual é o livro que originou o mito arturiano como nós o conhecemos hoje? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta dos contos arturianos, do Rei Arthur, Lancelot, Guinevere, Gawain, todos esses grandes personagens aí que envolvem esse grande mito celta cristão que chega até os dias de hoje. O vídeo de hoje é para contar que eu estou aqui vencendo o meu egoísmo de colecionador, para contar para vocês que um dos livros mais raros do conto arturiano acaba de chegar em português do Brasil. Olha só que legal, pessoal. A História dos Reis da Bretanha, que só havia em espanhol e inglês, e raríssimo em espanhol, devo dizer. Esse livro aqui você achava por 400, 500 reais na Amazon, ou você comprava lá na Espanha, na Amazon espanhola, e ainda assim era muito caro, com muitos encargos. Então é um livro muito raro de encontrar, e ele é muito importante para a história do Rei Arthur. E ele acaba de chegar na língua portuguesa. Eu vou falar um pouquinho da história desse livro, por que ele é tão importante para o mito arturiano, mas antes eu queria agradecer a editora Barbudânia, que é a editora que trouxe esse livro aqui para o Brasil, que traduziu para a língua portuguesa. Eu queria louvar também o trabalho da editora, o trabalho do Arthur aí, grande abraço para o Arthur, que ele tem feito aí livros que é um público muito específico, né? São livros nichados. Eles haviam mandado para mim, e eu vou falar isso no próximo vídeo, tá, pessoal? Que são as óperas arturianas de Richard Wagner, tá? Tristão e Isolda, Lohengrin e Parsifal. E eu só fui descobrir aí que eu já tinha alguns livros deles, de tão nichado que é o público, que é um público aqui do canal. Então vocês que acompanham o canal aqui, vocês vão adorar essa editora. Eu tinha comprado já com eles a versão original em português do conto de Cid Gawain e o Cavaleiro Verde, e também, inédito e muito difícil de achar, os Eddas, tá? Da cultura nórdica, que é a origem de toda a mitologia nórdica. E, inclusive, é bom avisar vocês que, se vocês forem comprar os livros da editora, saibam que é de um público nichado, é um pessoal que quer ver os contos originais. Eu vi alguns inscritos aqui do canal comentando que, olha, achei esse livro chato, difícil de ler. Claro, esse livro aqui foi escrito no século XIV. Esse livro foi escrito por um leitor daquela época, em uma maneira diferente de explicar, uma maneira diferente de contar histórias, e pode ser um pouco maçante, um pouco estranho para o nosso leitor atual, tá? Então, assim, é a história original. Você quer a história original? Essa aqui é a história original, não tem como escapar. Mas, sim, eu entendo que é uma leitura um pouco difícil, um pouco complicada, e o Edda não escapa disso, e a mesma coisa acontece com a história dos reis da Bretanha. Você quer uma história do Rei Arthur bonitinha, perfeitinha, até que é mais fácil de ler que o Cid Gawain e o Cavaleiro Verde, mas, de qualquer forma, há chegado então a História dos Reis da Bretanha. Eu tô deixando aí a capa que eu vi no Instagram deles lá. Segue lá eles no Instagram, porque todos os livros que eles lançam, principalmente da mitologia nórdica, que tem sido aí o público principal deles aí nesse começo, é excepcional, tá? E os livros são baratos, pessoal. Olha, como eu falei, chegando agora a língua portuguesa aqui, poxa, na época que eu tô gravando esse vídeo tá menos de 40 reais, ou quase de graça se você comprar o e-book. Mas ó, para quem é colecionador como eu, e eu imagino que muita gente aqui do canal gosta muito dos mitos arturianos e queira ter quase tudo que tiver por aí, esse livro é para se ter, pessoal, porque ele tem uma importância histórica fantástica, tá? Eu vou explicar o que é o livro A História dos Reis da Bretanha, de Geoffrey de Monmouth. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Rei Arthur histórico, aquele Rei Arthur lá que é conhecido de ter supostamente surgido no século V, ter lutado nas batalhas do Monte Badon e outras 12 batalhas, que ele foi citado em 3 livros, existiram outros livros que contam sobre o contexto, tá tudo lá. Do século V ao século X, o Rei Arthur ele é citado em 3 mitologias, em 3 grandes livros da mitologia galesa, tá? Ou seja, somente o povo galês, do país de Gales, conhecia então esses mitos que eu vou citar agora. Nós temos o Livro Negro de Carmarthen, as Tríades Galesas e os livros de Aneurin e Taliesin. Tá? Então esses livros aí contam as lendas dos cavaleiros que envolvem o Rei Arthur. É claro que pode haver sim
com a história do rei Arthur, mas nós não encontramos, tá? Só tem fragmentos. Esses 3 livros que eu mencionei, o Livro Negro de Carmarthen, as Tríades Galesas e os livros de Aneurin e Taliesin são fragmentados, tá? Eu já citei eles em vários vídeos por aqui, inclusive no vídeo do Santo Graal, que nesses 3 livros, nesses 3 fragmentos, nós encontramos aí coisas que podemos suspeitar ser aí algo que antecede o conto do Graal. Porém, nós não temos nada aí oficialmente contando a história do rei Arthur. Somente a história de personagens que são protagonistas, que tem o Arthur como coadjuvante. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Mabinogion. Mabinogion, pessoal, são coletâneas dos contos cantados pelos trovadores galeses, que são chamados de Kavaroids, tá? E ele tá lá no Mabinogion, tá? O Mabinogion, esses contos heróicos, contos de heróis, tem vários contos aí. O mais antigo, que eu já contei aqui no canal, vai lá assistir o vídeo, que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver sobre o rei Arthur. O que nós temos que entender também, para entendermos a importância desse livro, é que nessa época aí, do século X ao século XII, a Europa medieval estava construindo a sua identidade cultural, tá? Isso é falado por Tolkien, isso é falado por Campbell e vários outros estudiosos que estudam aí sobre esse período da construção dessa mitologia medieval que é gigantesca, tá? Porque não envolve só a cultura do rei Arthur, não envolve só o mito arturiano, mas envolve também as histórias dos contos carolíngios, as canções de gesta, né? Envolve também o momento aí do resgate da cultura escandinava, da cultura nórdica. Então, existem vários monges cristãos que vão começar a escrever essas histórias, vão traduzi-las, vão compilá-las, inclusive acrescentar coisas que são de valor cristão e que às vezes pode desvirtuar um pouco, às vezes pode manter, mas acontece que foi um momento histórico aí dessa assimilação do cristianismo, agora bem mais forte ali na Europa, para então construir essa nova identidade cultural que surgiu nesse período, inclusive com mitos, com histórias, com contos, e esses livros medievais eram vários, tá? Estou falando do século X, século XI, século XII, principalmente. E isso não vai ser diferente com os mitos arturianos. Geoffrey de Monmouth foi um monge aí do país de Gales, foi um monge cristão do país de Gales, que ele vai fazer 3 grandes obras. Ele vai fazer 3 grandes obras, inclusive Barbudânia, olha aí, hein? 3 grandes obras. Ele não fez só uma, fez 3, hein? Uma dica. Ele fez Profecias de Merlin, onde lá nessas profecias ele fala do Merlin encontrando um monge, onde o Merlin fala das coisas que vão ocorrer no futuro, que era o que estava acontecendo na época. Então ele faz uma crítica aí ao reinado dos saxões na época, inclusive um adendo, pessoal. Isso aqui é uma coisa que todo mundo fala, é importante para nós entendermos o mito arturiano como um todo. O mito arturiano, ele não é inglês, ele não é da Inglaterra, ele não é da cultura inglesa, ele é da cultura da Bretanha, dos bretões, que é um povo que havia lá, celta, ou melhor, celtas romanizados, misturado com Roma e etc e tal, que depois chegou os anglo-saxões e se enfrentaram, mas os anglo-saxões ficaram então no país e criaram a sua própria cultura, que é a cultura inglesa, da terra dos anglos, Inglaterra. Então os anglo-saxões têm outra cultura e não é a mesma cultura do rei Arthur. Por isso que o Tolkien fala que a Inglaterra não tinha um mito, porque o mito arturiano era de solo britânico, mas não era inglês. O monge Geoffrey de Monmouth vai escrever então 3 livros para resgatar a cultura do seu povo galês, que para ele estava sendo um pouco apagada em relação à cultura inglesa. E ele queria então mostrar a força que esse povo galês tinha e também, claro, acrescentar isso para a cultura inglesa como um todo. Ele falando porque houve a ajuda aí do rei que estava em vigência, que se eu não me engano é Henrique I, na fabricação dessa história aqui, que é a história dos reis da Bretanha. Então o que acontece aqui, tá? O Geoffrey de Monmouth, ele vai pegar então aqueles livros que eu mencionei lá no Rei Arthur histórico, tá? Principalmente ele vai pegar História da Bretanha, principalmente História da Bretanha, sobre a conquista e do exílio da Bretanha, do Gildas, e também o livro Os Anais de Gales, e ele vai fazer então, vai contar a história de tudo isso, porque aqueles livros são mais factuais, né? Fala, em tal data aconteceu isso, em tal data aconteceu isso, e ele vai contar a história agora de uma forma mais completa. Desde a época da Ilíada, da Guerra de Troia, que sai lá os descendentes de Enéas, Bruto funda a Bretanha, e assim vai construindo a história de vários reis, até chegar no ápice, que é o rei Arthur. Então aqui tem várias histórias de vários reis, inclusive personagens de Shakespeare como Rei Lear, por isso que não é só Arthur que está aqui.
Mas então tem vários personagens e o ápice, o grande ápice, o que tornou esse livro aqui um best-seller. E ó, pessoal, vou falar para vocês por que é um best-seller. Historicamente, quando um livro chegou até os nossos dias de hoje, assim, com muitas traduções, é porque ele era um best-seller na época. Porque tem livros que foram escritos depois desse, que são raros de achar, difíceis, são raríssimos, justamente porque as pessoas não liam muito. Se esse livro foi traduzido em tantas línguas como ele foi, quer dizer que ele fez um estardalhaço tremendo aí na Europa toda, tá? E eu vou explicar por quê. Mas só pra gente terminar sobre o que se trata essa história, ele pega então a história do Brutus, descendente de Enéas lá da Guerra de Troia, até chegar à construção da Bretanha e os reis que estiveram por aí. Até o século XV, esse livro aqui foi considerado histórico. Então ele foi escrito no século XII, até o século XV ele foi histórico. Então por 300 anos, as pessoas acreditavam dogmaticamente que tudo que aconteceu aqui era verdade. Inclusive o fato do rei Arthur aí ter dominado quase toda a Europa. Ó, esse aqui é um mapa do rei Arthur, o reino de Arthur, segundo esse livro aqui. Inclusive, vários reis vão usar isso aí como pressuposto para exigir a coroa de outros países. Aqui, na história dos reis da Bretanha, que pela primeira vez alguém apresentou a história do rei Arthur completa, como ele nasceu, cresceu e morreu. Tá? E digo mais, ele não parou só nesse livro. Ele fez um livro específico para contar sobre a história de Merlin, que é a vida de Merlin. E aqui ele traz diversos elementos que a gente usa até hoje no mito arturiano. Avalon, Morgana, e aqui Morgana não é vilã, hein? Isso aqui é a primeira vez que Morgana é citada na história do rei Arthur e ela não era vilã. Já tá lá no vídeo de Morgana, assiste lá. Mas esse livro aqui é excepcional, Barbudânia. Esse aqui é o próximo livro de vocês, hein? Uma coisa importante é que esse livro aqui, e aqui é o pulo do gato, por que esse livro fez tanto sucesso? Na era medieval, as pessoas estavam construindo ainda seus valores. E, como eu falei, estavam construindo ainda a sua identidade cultural. E quando ele apresentou esse livro, ele apresentou o reino de Arthur, que era gigantesco. Como eu falei, né, o rei Arthur conquistou uma grande parte da Europa aí, mas ele era também elegante, grandioso, virtuoso, e apresentava uma corte que era ímpar, não existia nenhuma corte parecida. Até as pessoas falam que a corte de Carlos Magno seria parecida com a corte do rei Arthur, mas a corte do rei Arthur envolvia ainda coisas que não se tratava nem nos contos carolíngios. Eu estou falando, por exemplo, de nós falarmos de cavaleiros que buscavam ser a expressão máxima da virtude, enfrentando o mundo mágico, o mundo das fadas, e também de damas com um valor, com uma grandeza que não era apresentado em nenhuma história medieval. E inclusive eu quero ler um trecho aqui para mostrar a resplandecência que estava sendo apresentada no reino de Arthur nesse livro. Ele fala assim, ó: certamente naqueles tempos a Britânia tinha alcançado um grau de sofisticação que superava o dos demais reinos, pela sua exuberância, sua riqueza decorativa e pelo comportamento cortesão de seus habitantes. Qualquer cavaleiro do país, famoso de alguma forma por sua bravura, exibia em suas vestimentas e armas a sua própria cor distintiva. A mulher elegante vestia frequentemente essas mesmas cores. E nenhuma jovem se rebaixava a entregar o seu amor a um homem que não houvesse demonstrado seu valor em combate pelo menos em 3 ocasiões. Desta forma, a mulher era mais casta e virtuosa e os cavaleiros, por seu amor, mais arrogantes. Então, olha pessoal, apresenta algo assim que era muito incomum naquela época, era algo grandioso demais. E por envolver aí quase todo o mundo conhecido naquela época, o rei Arthur ficou conhecido como o rei do mundo. Então ele era assim, como eu já falei várias vezes em vários vídeos aqui no canal, ele era algo que envolvia assim todas as nações, e ele unificou, a crença do rei Arthur unificou vários países. Isso é tão importante porque nesses 300 anos aí adquiriu-se esse poder cultural dos contos arturianos a tal ponto que a gente pode verificar até nas obras de Shakespeare, por exemplo, uma admiração pelo rei Arthur quase equivalente a de Cristo. Então é assim, algo muito grandioso para a história europeia, de um rei do mundo, aquele homem que transformava homens em cavaleiros e mulheres em damas. E isso tudo começou, pessoal, nesse livro. Por isso que essa importância tem uma importância histórica e uma importância histórica literária gigantesca. Então por isso que para colecionador, para qualquer pessoa que ama os contos arturianos e quer entender como a mente da cultura medieval foi construindo essa grande história que, segundo Joseph Campbell, é o último grande mito da humanidade, esse livro
é leitura obrigatória, pessoal. Então, por isso que eu estou recomendando muito, estou muito feliz de ter chegado na língua portuguesa. E quero dizer também que, por mostrar esses homens de valor, essas mulheres de grande valor, as histórias do Rei Arthur que foram sendo acrescentadas, né, como eu já mencionei, nessa época havia-se a cultura de ir acrescentando, então o pessoal pegava uma boa história e acrescentava, né, não tinha direitos autorais na época, não tinha outros elementos, então a história ia ganhando corpo com outros países. Então as pessoas iam acrescentando coisas que eles achavam pertinentes. E eu não estou reclamando não, tá? Porque, olha, a gente não teria Lancelot, a gente não teria as histórias de Gawain se não fosse por isso, tá? E então a gente vai pegar as histórias de Gawain, como Gawain o Cavaleiro Verde, Gawain a Dama Ragnell, Gawain o Castelo Maravilhoso, Gawain a Dama Orgulhosa, as histórias de Lancelot, as histórias de Percy, as histórias de Galahad, todas essas histórias que têm um fundo moral gigantesco para conduzir aí, para ser um exemplo de um guia moral, como diz Joseph Campbell, né, para a construção civilizatória do homem que vivia naquela cultura, né, do ser humano que vivia naquela cultura. Então, pessoal, esse livro aqui é o início, é o primeiro livro do conto arturiano, do Rei Arthur, a história do Rei Arthur, como nós conhecemos. Uma curiosidade é que quando esse livro foi traduzido para o francês, ele apresenta um conceito. Esse livro aqui, já que era latim, ele apresenta um conceito de os cavaleiros serem iguais, tá? O Rei Arthur é o primeiro entre iguais, isso é o que o livro fala. Ele é o primeiro entre iguais, então todos eram valorosos na mesma medida, no mesmo nível. E inclusive quando esse livro foi traduzido para o francês, tá? Por um poeta chamado Wace, ele coloca uma coisinha a mais. Ele fala que eles eram tão iguais que eles sentavam numa tábua redonda, porque não havia pontas, porque a ponta era sentada para o maior de todos, mas se o Rei Arthur era só o primeiro entre iguais, a mesa não tinha pontas. Então a tábua redonda foi surgir na tradução desse livro aqui. Então vejam, um conceito já existia, então daqui as pessoas só foram acrescentando coisas mais formais para dar vida a esse conceito que foi criado nesse livro. Então sim, esse aqui seria a fonte da essência do Rei Arthur como fonte de virtude e valor para todo o mundo conhecido naquela época. Então pessoal, esse livro eu super recomendo, como eu falei, chegou em português, isso é uma coisa que nós temos que valorizar, porque é um nicho, é um público difícil de encontrar, então é um público do nosso canal, que também é difícil de encontrar. Então, olha pessoal, se vocês quiserem mesmo, compra aqui da Barbudânia, que vocês vão ajudar o trabalho deles, incentivar que eles traduzam mais livros assim, como por exemplo A Vida de Merlin, que, nossa, traduzindo esse livro aqui, o Rei Arthur vai se tornar muito conhecido por nós brasileiros também, que é uma fonte de valores que são universais, tá? Seja cristão, seja celta, são valores humanos, tá? Isso é o mais importante aí que tem nas histórias do Rei Arthur. E por isso que eu digo, a gente tem que ajudar esse trabalho, temos que incentivar, comprem o livro A História dos Reis da Bretanha, que vai ser uma ótima aquisição para a sua biblioteca e também vai ajudar a incentivar o ótimo trabalho que a Barbudânia, que o Arthur tem feito lá na editora dele. E também, se você comprar pelo link aqui no canal, já ajuda o nosso canal também, então já agradeço muito. Agradeço também quem ficou até aqui. Deixa um like se você achou que esse vídeo foi pertinente aí para a gente incentivar um trabalho cultural bacana aqui no país. E também, deixa um valeu aí que incentiva a gente a continuar o trabalho aqui, nos incentiva mais ainda, super motivador. E eu queria agradecer muito a quem ficou aqui até aqui no vídeo e dizer que essas histórias tocaram tanta gente, foi traduzido de tantas maneiras e causou aí uma comoção aí grandiosa na Europa, no mundo conhecido daquela época, justamente porque fala da melhor expressão do ser humano, da sua expressão de virtudes, de valores, da sua expressão de heroísmo, que todos nós temos, e temos que buscar lá dentro, e em qualquer momento podemos escolher vivermos essas virtudes, podemos escolher sermos virtuosos, porque ser herói é uma escolha.